Voltando, reconectando, bom dia. Então, nós estamos iniciando o nosso caminho de lives. Vamos chamar a nossa convidada. Me vê agora? Não te vejo. Então, eu sinto que a gente vai precisar seguir assim por hoje. Eu Bom não te dia. vejo, mas te escuto. Então, bom dia. Sei que você está linda, maravilhosa, lustrosa. Eu estou de blusa de lã cinza com golinha, assim. Hum, Bagunça. E iniciamos a live com uma arvorezinha. Hoje não foi a minha mão, eu não descobri como virar o vídeo. Então, eu coloquei uma arvorezinha e as pessoas já puderam ver uma arvorezinha, que é parte da arte do trabalho, né? Fala das conexões do céu e da terra dentro de nós, das conexões neurais e de um monte de outras coisas. Bom dia, bom dia, Valdir. Bom dia, quem vai chegando. Eu vou mandar uns aviãozinhos aqui, gente. Tinha um pessoal esperando e eles entraram provavelmente na que caiu. E assim nós vamos comentando. Compartilha aí, Valdir, para esse povo chegar. É um assunto tão importante, né? A gente compreender sobre esse feito não birra, esse comportamento dito como birra, né? E aí a gente vai levando essa informação sobre os comportamentos humanos. sim, aqui Ainda, compartilhando também. ainda sobre a live de ontem de rigidez cognitiva, me veio algo hoje bem interessante de compartilhar, que é cultural, né? As pessoas já devem ter ouvido falar sobre isso, e que é aquela forma de ver a vida de que a pessoa não pode mudar. Se ela mudar, ela não tem personalidade. Vocês já ouviram isso? Que a pessoa mudou o estilo de roupa, ou ela mudou um jeito de falar, ou ela gostava de uma coisa e de repente ela gosta de outra. Ah, Ah, aquela pessoa não sim, tem a personalidade. permissão. Aham, aham. E aí, trazendo ainda um pontinho de ontem, né, mostrando esse lugar para reflexão dessa rigidez cognitiva social, coletiva, em relação às mudanças. Mudou de religião, mudou de academia, mudou de tipo de esporte, né? Então, muda de trabalho, né? Aquela pessoa não para em trabalho nenhum, como se fosse o único caminho fosse permanecer em um determinado lugar, né? Sendo que a gente aprende com a diversidade e evolui, né? Então é muito interessante esse olhar, né, rígido de, de que a seriedade e a segurança ela é estática, que ela tem que permanecer do mesmo jeito a vida inteira, né? E também isso é muito associado às vezes na nossa cultura à competência, né? Tá, está no mesmo trabalho, na mesma empresa a vida inteira. Então, é uma relação, você manda um currículo, a pessoa ficou 20 anos naquela empresa, então ela deve ser boa. Não que ela não possa ser, né? Ela, com certeza ela adquiriu uma competência ali, permaneceu em um lugar, mas uma pessoa que tem a dinâmica de transitar em muitos lugares, conhecer muitas pessoas, né?
como a riqueza dessas relações pode funcionar. Então, é bem interessante também, aí trazendo mais um tópico sobre a rigidez cognitiva e falando dela quanto coletiva e cultural, né? Como ela se apresenta no nosso dia a dia e que às vezes nos faz nomear como rigidez cognitiva algo que é tão cotidiano e tão reforçado todos os dias, né? Então, mais essa reflexão. E vamos falar da birra. Vamos falar da birra, por onde você gostaria que eu começasse, Aline, falando sobre a birra? Um pouco da tua experiência com as crianças, o que tu percebe? Eu sinto, assim, o primeiro fio, que foi o que veio ontem, né? Já ainda pegando esse caminho que tu trouxe da rigidez cognitiva, que é justamente esse desafio que a criança autista tem, digamos assim, numa proporção mais profunda, né? No entanto, que as crianças, no geral, também manifestam isso, que é essa parte com o desafio, com o novo, às vezes com essa mudança, né? Que ela ainda está construindo essa flexibilidade, ela ainda está construindo essa compreensão. E naquele momento qual ela não consegue ainda elaborar, ela se manifesta no que seria a birra. Então, é partindo desse ponto, sabe? Aonde a criança manifesta a birra num espaço de rigidez cognitiva que ela precisa ainda elaborar a flexibilidade, que é onde nós adultos estamos ali para facilitar isso, né? Então, a gente pode dizer que, num geral, não é uma regra, a rigidez cognitiva ela chega antes da birra. Então, a rigidez cognitiva ela já está anunciando um medo do desconhecido, né? Então, ela já é um sinal de que precisa ir mais devagar, de que precisa respeitar mais esse tempo da criança, comunicar, trazer informações mais previsíveis, né? Então, preparar. E aqui a gente faz um link com a rotina, né? Aonde a rotina é importante. Porque às vezes a gente pensa em rotina como todo dia fazer a mesma coisa no mesmo horário. Não necessariamente. Rotina é anunciar e preparar para aquele dia. Conforme a idade da criança, ela não tem essa noção de tempo. Então, você comunicar todo dia o que ela vai fazer a semana inteira vai gerar ansiedade. Porque ela não tem essa noção de tempo de hoje para amanhã. Então, conforme a idade, o tempo, e ela vai se acostumando, eu vou ampliando essa comunicação da rotina. Senão, eu vou falar o que está perto, né? Então, eu vou levantar, vamos escovar os dentes, tomar o café, e aí a gente vai entrar no carro e vai pegar aquela estrada que passa na frente daquele mercado que chega na escolinha. Depois da escolinha eu venho buscar você, né? E aí a gente vai voltar para casa. Então, não adianta eu querer inserir numa criança muito pequena que não tem noção de tempo, que eu vou fazer isso hoje e amanhã. Eu insiro isso como um contexto geral, né? Eu posso colocar imagens, figuras, né? Que representam a escola, que representam o carro, que representa o passeio, né? E fazer essas conexões da imagem, mas comunicando de tempo em tempo. Então, amanhã de manhã nós vamos acordar, escovar os dentes e ir para a escola. A criança dormiu e ela tem essa resistência, né? Ela manifesta essa dificuldade ainda de aderir à rotina. Então, quando eu acordo, daqui 10 minutos, daqui um pouquinho, eu vou te chamar que nós vamos escovar os dentes. Aí você dá 5 minutos. Então, já está quase na hora de escovar os dentes. É quase como se você narrasse narrasse esse dia, contando uma história durante o dia. Esse dia ele se torna uma história. Então, ao invés de... isso convida muita gente a estar na presença, inclusive os pais, sabe? De o que eu tenho que fazer aqui e agora e não o que eu tenho que fazer daqui 3 horas. Claro que a gente precisa ter um planejamento prévio, né?
mas o que eu vou fazer daqui 5 minutos, ou seja, me traz muito perto dessa presença e ir comunicando. Agora nós vamos tomar o café. Assim a gente vai prevenindo esse estresse, esse desconforto das mudanças, né? Que é onde pega muito na birra e na rigidez cognitiva. Então eu vou anunciando esses imprevistos, eu vou anunciando, porque ela não tem essa noção de tempo, né? Então você precisa aproximar esse tempo da ação. E aí você vai aproximando. Então, a birra, quando acontece a birra, ela já encheu um copinho dela. A birra não é o comportamento, né, onde tem o transbordar, o pico, né, que ela vai chorar, vai gritar, vai sapatear, vai entrar nessa resistência máxima. Aqui a gente já não está falando, ele já é um sintoma, mas não necessariamente um sintoma da rigidez cognitiva, e sim um sintoma do estresse. Ou seja, já carregou, já deu para mim, não, agora eu não consigo mais lidar, então eu já estou no excesso. A rigidez cognitiva está prevenindo o excesso. A birra é o sintoma do excesso, né? Então, a rigidez cognitiva, ele vai estar tentando prevenir esse desconhecido o tempo todo, porque cada vez que entra esse desconhecido, ele é muito intenso, né? E aí eu vou inserindo essa intensidade devagar, respeitando, para ele ir aprendendo a se regular. E algo muito interessante que acontece na questão de quando transborda esse copinho é que na hora que isso está acontecendo, a única coisa a ser feita é acolher e auxiliar a criança a regular. E isso só é possível de forma efetiva se o adulto souber se autorregular. E aí eu vou trazer um exemplo. Eu tenho um costume de quando eu atendo mãe com crianças, independentes se são autistas ou não, mas que estão com desafios nos comportamentos, nas birras, né? Quando essa mãe chega, geralmente essas crianças chegam para mim nessa idade, de 4, 5 anos, às vezes 6, 7. E esse exemplo que eu vou dar é de um autista não verbal, né? Que ele se conecta com a gente pelo tátil e olhar. Então, é muito bonita a forma que ele se conecta. Então, ele chega, ele faz pouco contato visual, mas quando ele faz, ele vem de uma forma muito amorosa, ele encosta a testa na testa, narizinho, e ele bota as duas mãozinhas no rosto, assim, da gente. Ele faz assim. Ele fica ali uns 1 minuto, reconhecendo você. Aí ele olha, dá a mãozinha e vai para a sala. É assim que ele recebe. E isso foi desde a vez que eu vi ele. Eu nem tinha vínculo com ele. Mas quando ele, nem, a mãe já tinha percebido essa forma de ele cumprimentar. Esse é o cumprimento dele. É como ele dá oi, né? E como ele vai vincular e vai sentir você, sentir essa segurança com você, vai fazer essa conexão, né? Então ele chegou para mim, quando ele veio fazer isso, tinha pessoas ao redor, desavisadas, como eu gosto de dizer, as pessoas desavisadas, né? E, e eu, independente de estar no meio de várias pessoas, me abaixei naturalmente. Quando ele chegou, eu percebi o movimento e aguardei ele para ver qual era o movimento que ele ia fazer, para ver como que eu ia recebê-lo. E ele fez esse movimento e eu respondi a esse movimento. Então, de primeira, ele já veio para a sala sem resistência. Quando entramos na sala, tem alguns estímulos, ele não conhecia, então ele ficou um pouco agitado. E aí eu fui gerando esse espaço de segurança. Essa criança tem em torno de 6 ou 7 anos, por aí, tá? Fui gerando esse espaço de segurança para ele conhecer a sala, nomeando as coisas da sala, né? Deixando ele tocar, conduzindo para ele também não se machucar, ele tem bastante estereotipia. Num dado momento, ele ficou um pouco mais agitado por conta dos estímulos da sala mesmo, né? Que é natural, que é um ambiente diferente. E eu fui ajudando ele a regular e a mãe foi ficando ansiosa. A mãe começou a ficar ansiosa. Né?
aquela sensação de que ele tinha que se comportar, né? E aí, conforme ela foi ficando ansiosa, ele foi ficando ansioso. E aí ele foi ficando, daí ele começou a ficar agitado, começou a ficar um pouco mais, trazer um pouco mais de agressividade nesse corpinho, nessas sensações, mais resistência. E eu fui observando a respiração dela. Ela começou a trazer uma respiração mais ansiosa. Então é isso que a gente não sabe o que faz quando ele faz isso. E daí ela começou, né? E aí eu auxiliei ela a respirar. E aí eu olhei para ela e disse assim: tu já percebeu se esse comportamento dele vem junto com a tua ansiedade ou vem depois? Ela parou, revisou, parece que passou um filme na cabecinha dela. Ela me disse: vem junto ou depois? Eu disse: então quem que a gente precisa cuidar primeiro? Ela disse: eu. E aí, foi bem interessante, porque eu conversando com o histórico dela, de maternidade, né? Bem delicado, assim. E eu perguntei para ela se ela já tinha feito algum acompanhamento. Tá? Ela disse não. Se algum profissional sugeriu você fazer terapia para você aprender a lidar com essa sensação de ansiedade, essa sensação de medo que passa por você, e que agora você acabou de constatar que quando você está assim, aumenta nele? Nunca. E aí eu fiquei me questionando quem está olhando também para esses pais. Porque assim como a criança recebe uma carga de estresse com esses estímulos novos e vai para essa birra, esses pais tentando prevenir e acertar começam a gerar uma carga de estresse muito alta em si mesmos. E aí vira um ciclo que se retroalimenta. Os pais, na tentativa de ajudar e essa criança se adequar e não ser excluída e ela se comportar e ela conseguir fazer as coisas, vão ficando ansiosos, vão ficando irritados e aí ele gera uma desregulação emocional. E aí chega um momento que isso também transborda e é onde a gente vê as violências, né? E violência aqui eu não estou falando nem do extremo da violência, estou falando desse não pode, não vai, não fica, meu Deus, segura, pega, ele vai mexer, tira a mão dali, sabe? A criança ela não tem um espaço para sentir o ambiente, não pode nada, né? E aí ela percebeu isso e a gente começou a trabalhar primeiro com ela. Ele vinha junto e trabalhar com ela e algumas vezes ele não veio. Foi quando a gente, né, viu a grande mudança, né? E ela foi aprendendo a se regular. Naturalmente, ela foi aprendendo a ajudar ele a se regular. Eu não precisei atuar diretamente com ele. E ela foi encontrando o jeito dela de se regular com ele. Então, que é aquela fala lá do primeiro, e ontem eu trouxe também, a criança nunca é o problema. Ela tem um desafio que precisa de apoio para se desenvolver. Então, às vezes, a gente mais atrapalha do que ajuda. E aí, exatamente a gente perceber aquilo que a gente não sabe fazer, a gente busca ajuda. E aí eu fiquei muito preocupada, que é onde vem esse seminário, e eu tenho esse desejo de estar trabalhando com os adultos para auxiliar eles nos desafios, né, com os desafios para apoiar as crianças e as pessoas ao redor. Eu fiquei muito preocupada e eu comecei a perguntar para os pais, e eu acho que assim, ó, 99% dos que eu conversei e converso, nenhum profissional sugere que vão fazer terapia e buscar uma coisa. Nenhum. Fiquei preocupada. Porque aí a gente os pais também começam a adoecer. Né? E aí, quem cuida dessa criança? E os pais também merecem ser cuidados. Né? Então, Xana, mas daí para criar meu filho eu vou ter que fazer a terapia a vida inteira? Não. Se você ficar em terapia a vida inteira, você é um terapeuta equivocado. Né? Você vai justamente buscar se conhecer, encontrar, desenvolver essas conexões para você ir encontrando essas respostas e voltar nesse terapeuta depois, pontualmente, quando se depara com um desafio que você não achou solução. Né? E no início você vai fazer um pouco mais de acompanhamento.
para que você possa gerenciar as emoções, porque a birra, ela fala da dificuldade de gerenciar a emoção. Então, a criança, ela não sabe comunicar o desconforto ainda. Ela não sabe dizer, não gosto, não quero, tem uma coisa me pinicando. Ela, às vezes, nem identifica o que é o desconforto. Ela sente um desconforto geral, mas ela não identifica o que está desconfortável. Porque não é função dela saber isso. É função nossa ensiná-la a perceber isso, independente da criança ser autista ou não. O desafio da criança autista é que, conforme o nível e o grau, a compreensão dela vai demorar mais tempo, ela demora mais tempo para se regular e ela se desregula com maior facilidade. Essa é a diferença. Esse tempo. Lembra que tudo que refere a tempo é o que vai dar uma grande diferença no autista. Então, tempo de processamento mais demorado, porque ela processa mais informação ao mesmo tempo. Eu digo que processa em bloco. É o que acontece comigo. Eu vejo um assunto, por exemplo, né, trazendo o meu exemplo de processamento. Eu vejo esse assunto, eu conecto com um monte de informação, tá? E depois que eu conecto um monte de informação, eu levo um tempo para organizar. E a hora que eu organizo é em bloco. Eu percebo eu recebendo a informação. Tá? Por exemplo, eu vou estudar sobre birra. Aí eu recebo essa informação, eu olho um pouquinho o que o médico fala, eu estudo um livro, eu estudo isso, eu estudo aquilo, várias fontes, ó, abrindo sinapses, porque para mim não me alimenta uma fonte só, justamente porque eu vou fazendo o que uma fonte me fala de uma conexão, eu acho um buraco ali, eu vou buscar uma outra para fazer a conexão. Porque o que eu amo fazer é essas conexões, onde as coisas se relacionam, como as pessoas se relacionam. Isso é o meu hiperfoco. Então, eu sempre vou ter um olhar treinado para buscar aonde unir o que está desunido, em qualquer área da vida. Isso para mim é o que me atrai. É tipo, eu preciso descobrir isso aqui. Por que isso aqui não conecta? Tem um lugar que conecta, né? Então, quando eu pego essas informações todas, eu recebo elas em bloco, porque além disso eu abro conexões extrasensoriais. O que é isso? Eu começo a conectar com a relação e os comportamentos de todas as pessoas da minha vida que eu já relacionei. E aí eu vou ficar um tempo processando essa informação. E aí eu tenho que cuidar do meu sensorial, eu tenho que cuidar do sono, da alimentação, o tal do vazio criativo, né? De repente, quando eu compreendo em bloco. Eu compreendo tudo ao mesmo tempo. E aí dá uma sensação de que eu aprendi do nada, às vezes, sabe? E aí eu vou conectando informações de uma vida inteira. E o autista, ele vai fazer isso. Geralmente, ele vai compreender em bloco. Então, às vezes, ele pode demorar mais para falar, e ele precisa ser estimulado, ele precisa ser acompanhado, ele precisa dessas informações para ele conectar essas sinapses da fala, e de repente ele vai saltar falando russo, inglês. Português não, mas russo e inglês ele já aprendeu. Vocês já viram disso? E aí ele está falando uma língua que ninguém sabe e acha que ele não sabe falar. Querido, é você que não fala outra língua e não reconheceu. Eu estou acompanhando um pai atípico e tem acho que é a Nina, né? Ele está bem conhecido na internet e ele se descobriu atípico na vida adulta a partir do diagnóstico da filha, né? E ela é não verbal, está começando a vir para o nível 2, e ele está falando exatamente disso também, da educação dos adultos, da escola, dos ambientes para receber, né? E aí, ela, não verbal, começou a falar as primeiras palavrinhas, para surpresa dele, ele prestou bem atenção nas palavrinhas que ela começou a falar e escrever, eram palavras em russo, eram palavras em italiano, eram palavras... Ela começou a significar em outra língua, tá? Então, olha a importância de ter atenção e de investigar o que essa criança está se sentindo atraída. E aí, a partir desse russo que ela falou lá, escreveu, eu não sei como ele fez, mas uma sugestão aqui, né? Se ela escreveu pato em russo, aí eu vou colocar lá o pato em russo, o pato em português. Lembra que ontem eu comentei, você parte do interesse da criança, não do teu interesse?
E aí tudo vai conectar por ali. Então, a birra, ela fala dessa não gestão emocional. Só que antes da gestão emocional, e aqui que está a sacada, né? Que é o que eu sempre digo, observe o que aconteceu antes, observe o que aconteceu antes, né? Até 7 dias antes, pode, até um mês antes, conforme a idade e o tempo, né? E é isso que você tem que também ensinar a criança a observar, porque ela vai poder te comunicar, porque é ela que está no corpo dela. Então, esse aprendizado de respeitar os limites dela na infância vai ajudar ela na vida adulta a comunicar e respeitar seus limites para evitar crises e possíveis depressões e quadros mais severos que vão evoluir por não conhecer o seu próprio limite sensorial. Antes do limite emocional vem o limite sensorial. Então, se eu não consigo perceber esse sensorial, eu não consigo dar o limite, eu não consigo comunicar. E aí transborda. Então, quando a criança está na birra, primeiro tu vai acolher. Antes é você começar a perceber, né? Ela fez isso, a gente chegou, tava tudo bem, chegou numa festa de aniversário e ela brincou um monte, ela tava legal, ok, chegou em casa, ela teve, por conta, sei lá, do banho que ela já estava fazendo todo dia, ela entrou numa crise. Não foi o banho, foi a festa. Então, perceber quando ela está enchendo o copinho dela e ajudar ela a perceber antes isso também. E você começar a perceber. Né? E também saber que às vezes vai ter, e é natural, e ajudar ela a liberar isso com segurança a partir desse corpo, nomeando, respirando, encontrando as formas de conter isso, que é diferente de reprimir, né? É diferente de negar, é diferente de não deixar, para que esse corpo possa se organizar, porque geralmente o autista ele se regula com algum movimento de corpo. Precisa deixar passar aquilo, como se ele sentisse os neurônios no corpo e ele só precisa passar. E aí segura, não deixa tremer, não deixa balançar. Né? E vocês sabem que quando a gente está estudando trauma, que a neurociência está bombando no primeiro mundo, gente. Eu fiz um curso sobre isso. E eles têm falado, né, exatamente desse movimento físico que foi reprimido socialmente e que gera um monte de possíveis traumatizações. Né? E aí isso percebeu-se, inclusive, no processo cirúrgico. Né? Então, uma coisa bem interessante que depois do processo cirúrgico, quando o corpo começa a se realinhar após a anestesia, né? Porque o processo cirúrgico ele é um trauma. Se ele vai gerar um sintoma traumatizante, é outra coisa. Mas depois, o que o corpo faz? Quem já passou por cirurgia recorda, né? Eu me recordo das que eu fiz. Logo depois, quando você começa a voltar da anestesia, o corpo chacoalha. Chacoalha, 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 chacoalha. E aí eles foram percebendo na neurociência que, uma época, isso era contido, porque não se sabia o que era. Aí, quando eles foram estudando o sistema nervoso, o estresse, como regular as emoções, eles perceberam a função do corpo, a importância do corpo. Que aí a somática vai falar sobre isso, outras vertentes vão falar, e eu ainda tenho um olhar mais sutil sobre isso, tá? Mas você precisa permitir que esse corpo complete o seu estado, o seu movimento de luta e fuga. Então, o corpo fez a cirurgia, mesmo que a pessoa está desacordada, está anestesiada, o corpo entende como um trauma. Hoje compreende-se que o corpo tem memórias, as células têm memórias, independente de eu estar consciente sobre elas ou não. Tá? Estou falando isso, essa história por conta da regulação emocional. O que acontece? E como que a gente previne o autista, por conta de uma crise, ir mais para dentro da caixinha do que se comunicar. Olha a importância disso. Tá? Como que eu ajudo ele a regular para que ele se conheça e possa se comunicar, ao invés de ele ir mais para dentro e se fechar e aí sim se desconectar do mundo. Porque o mundo não está sendo seguro para ele, né? E para qualquer criança. Então, percebeu-se que, usando o exemplo da cirurgia, mas eles fazem isso com várias pessoas que passam por traumas, né? Que o corpo está se reajustando à vida, ou seja, o corpo diz assim, passou o risco,
né? Tipo, a cirurgia acabou, eu não estou mais em risco de vida. Eu posso sair daquele estado catatônico e paralisante e voltar a viver, como os animais, né? Então ele chacoalha para comunicar a todo o corpo que está vivo. Simplificando, tá, gente? Para regular o sistema. Quando esse chacoalhar não acontece, o risco de sintoma de trauma é enorme. Que é aquela história do bichinho que se sacode depois de um grande perigo. Vocês já viram? Ele se sacode, né? Os bichos da natureza sempre se sacodem. E é interessante como a gente naturalmente se atrai por essas imagens, quando vê os bichos na água se sacudindo. Depois que o leão saiu do estado ativo de se defender e pegar a presa, ele se sacode. E aí tem várias formas de regular o sistema nervoso, né? E como se faz isso? Né? Permitindo e acompanhando o corpo no que ele precisa liberar. Então, quando a criança está aprendendo a regular, como que ela vai aprender a regular e conter isso, mas trazer isso num movimento que não seja reprimido, né? Aí entra o que é muito comum no autista, que é a regulação pelo movimento, as estereotipias, ele está regulando o sistema, né? E aí você vai ajudando ele a encontrar formas seguras para ele poder ir se regulando, né? Então, de repente, ele tentava bater no pai e na mãe, que era o caso dessa criança, e aí a gente foi ensinando ele a bater os pezinhos no chão. Tá passando uma raiva, um medo. Ele fazia assim. Aí ele batia bem os pezinhos no chão. E já tá passando, né? Ele fazia assim. Ele mesmo criou uma frase para ele. Não foi nós, ele começou a falar, tá? E aí, no processo, ele mesmo, assim, tá passando. Já tá passando. Antes ele pegar, o que ele via na frente era a mãe, era cabelo, era ele mordia, né? E aí a gente foi inserindo com a mãe. A mãe mostrando para ele que quando ele estava com raiva, nomeando, que cor que é isso? Será que é vermelho? O vermelho é esse. Olha o tanto de coisa que está inserindo. Na própria regulação emocional, você já vai inserindo os elementos de contenção, porque ele também é psíquico, ele também é imaginal. Lembra das imagens que a gente falou ontem? Olha a importância das imagens, né? Então, essa raiva ela está dentro de um quadrado vermelho, e aí você começa a trazer elementos na contenção psíquica para ajudar a regular. Mas na hora que a coisa está acontecendo, é realmente auxiliar ele a não se machucar, não machucar o outro, né? E tentar direcionar esse movimento sem reprimi-lo. Será que bater o pé resolve? E fazer a referência. Você está lá na tua casa, tu tá irritado, ou mesmo que você não esteja, você simula e você mostra como. Então, ai, que ódio que eu fiquei agora! Viu? A mamãe ficou com ódio também. Me ajuda aqui. Aí ele vai te imitar. Que ódio! Porque é natural o corpo trazer uma referência. Se vocês fizerem isso em casa, vocês vão ver que é natural. O corpo, só de você recordar da raiva, esse corpo traz um movimento natural que te ajuda a regular. Isso é natural. Mesmo que você não esteja com raiva, que você acessa essa informação em você. Então, né? Então, quem não faz assim, né? Se eu pudesse. Quem nunca fez isso? Ó, isso aqui, ó. Olha, me veio uma percepção que às vezes as crianças mais pequenininhas, dentro da própria birra, batem os pés naturalmente. E isso é como tivesse tido como birra. Então, isso dentro do que seria a birra já é a forma dela se regular. Exatamente. Porque aí ela vai criando o conceito. Então, primeiro essa raiva, ela vira um movimento de pés, batendo forte no chão. E Depois essa raiva, isso, uhum. vida maior, vai ser dizer o quê? Não faça isso comigo. Porque a função da raiva é proteção. Uma criança que não pode se proteger e usar a raiva para comunicar, né? Lá na vida adulta é uma criança passível de abusos. É um adulto passivo que tem medo de dar limites para o chefe. Que tem medo, aqui estou falando agora do contexto geral, muitas pessoas vão se reconhecer. Tem medo de discordar. Tem medo de colocar sua opinião. Porque se
fizer isso, vai ser dito para ele que não pode ser o mal educado, é feio. É essa informação que vem, porque esses registros acontecem na primeira infância na psique, muito fortes. Para a gente desconstruir isso e trazer um novo comportamento, um novo aprendizado, abrir novas sinapses, elas precisam também passar pelo aprendizado no corpo. Então, tudo que a gente está aprendendo, independente de ser típico ou atípico, para ter um aprendizado real, o aprendizado também precisa passar pela sensação, e não só pela emoção. Eu preciso reconhecer isso, né? E aí, como que a gente promove um espaço seguro para as crianças, se eu, na minha infância, porque eu imagino, né? Mesmo eu que comentei na minha live de ontem, que tive pais muito tranquilos, não repressores, mas eu tive professores, eu passei muito bullying na escola, gente. Eu tive outros adultos ao meu redor que não tinham a mesma paciência, tá? E aí a questão do trauma vai falar muito sobre isso, né? Que não é o evento em si, né? É como essa pessoa percebe e sente o evento. Então, para uma criança autista, esse risco é maior, porque ela é mais sensível, né? De gerar essas traumatizações. Então, eu fico imaginando, sem esse conhecimento, né? E tem até um documentário do Gabor Maté muito bom, me fugiu o nome agora, está falando bastante sobre esse início da vida, sobre a regulação do sistema nervoso. Teoria Né? do Como? Teoria do trauma. Isso, acho que é esse mesmo nome. E aí, e os ganhos que tem se tido nesse trabalho e que vai falar sobre o conhecimento e autoconhecimento das interocepções, que são o sensorial e as emoções, né? E como que a gente regula. Então, para ir liberando os traumas, mas não é um conhecimento só para liberar um trauma, é um conhecimento para a vida, para nós todos. E aí a gente vai aumentando a nossa resiliência também, ficando mais resistente às situações diferentes. Então, quando a criança pode expressar isso e encontrar um caminho de direcionando isso de uma forma mais que ela possa conviver mais harmoniosamente, né, com o outro, mas não reprimir isso, ela também vai desenvolvendo mais resiliência. Ela também vai saindo mais da rigidez. Então, veja que os comportamentos eles sempre são muito duais, assim. Ao mesmo tempo que ela manifesta isso por conta de uma rigidez, eu reprimir isso pode gerar uma rigidez. Olha que louco isso. Tá? Por quê? Porque eu não estou permitindo ela expressar e conhecer o corpo dela. E é no corpo que eu amplio as sinapses. O nosso corpo tem sinapse, tem neurônio por tudo, neurônio na pele, neurônio que junta a informação da articulação, que é o proprioceptivo, os neurônios que estão ligados ao intestino, às vísceras, os neurônios, falei do ouvido, o vestibular, do equilíbrio, né? Então, essas informações elas só precisam ser ajustadas, lapidadas e não reprimidas. Né? Então, não é feio sentir raiva. A raiva é importantíssimo para você manter a sua sobrevivência. Não é feio sentir medo, ele é importantíssimo. Agora, não saber lidar com esses mecanismos naturais de sobrevivência do corpo pode te levar, sim, a movimentos feios, a violentar o outro ou se violentar. Né? Pode, sim, te levar para espaços onde você vai trazer comportamentos disfuncionais. Então, é o inverso. Né? Então, é uma educação por um outro caminho do que foi feito. Antigamente era feita essa contenção de fora para dentro. Agora a gente tem que aprender esse caminho de dentro para fora. Mas somos de uma geração que não tivemos a oportunidade de fazer isso em grande escala. Então, precisamos nos educar também. Compreender que expressar os limites, compreender que perceber que quando eu fico estressado, quando um ambiente me causa rechaça, né? Tem aquele adulto, eu não quero nem passar na frente daquela pessoa. Eu não quero nem passar na frente daquele lugar, né? Não é o lugar. É o que veio antes do lugar e que eu tive a sensação que eu não pude me defender, eu não pude dar limites e me senti violado. Na violação, vem a raiva, porque eu fui
desrespeitado, ou seja, o sistema entende estou em risco e eu preciso de uma medida extrema. Então, eu preciso lutar, eu preciso fugir, ou paralisar. Aquele autista que vai para dentro pode gritar ao redor dele, pode fazer o que fizer e ele está ali. Desconectado. Para não sentir o desconforto. Então, então são características que estão falando de se manter vivo diante de um desconforto muito grande. E aí é nomear, né? Aí entra essa rotina de estar nomeando e comunicando o que vai acontecer, construindo um caminho para o que vai chegar de novo, né? E aí você vai minimizando, porque um pouco de frustração vai ter, faz parte do processo do aprendizado para lidar com as diferenças do mundo, mas tu minimiza e insere isso aos poucos, né? Para que esse copo não fique transbordando e gerando resistência. Sim, eu consigo ir lidando com as pequenas coisas, até perceber que eu sou capaz de lidar com grandes desafios. E é isso, é devagar. Então, a birra, ela sinaliza um desconforto, uma sensação de invasão, uma sensação de violência, não identificada, não respeitada. Em geral, ela vai comunicar isso. Então, não existe birra. Existe não sei comunicar o que está me incomodando. Porque tu imagina que se você... Eu sei que não é autista, para você ter uma percepção mais clara disso que eu estou falando, tu imagina uma agulha na tua roupa, assim, voltada com a pontinha para tua pele, e conforme você se movimenta aqui, faz pique, o dia inteiro. Ela entra um pouquinho assim e sai até um sanguinho. Para você compreender a proporção de uma etiqueta, por exemplo, para um autista que se incomoda com a etiqueta. É só uma etiqueta, para você é só uma etiqueta. A gente não está aqui para questionar e medir quem tem mais ou menos desconforto. Se o desconforto é comunicado, ele é respeitado. Porque não há uma régua do que é mais desconfortável para um e para outro. Então, outra coisa muito comum é dizer assim, mas é frescura, porque quando tá lá na festa, quando tá em casa, ele escuta a música alta, mas daí vai em outro lugar ele não gosta da música alta. Então, existem duas questões da sensibilidade vestibular, né? Existe uma questão de trauma, que pode gerar um estresse, todo e qualquer barulho incomoda, que é um nível de estresse altíssimo. E existe uma sensibilidade que está comunicando um estresse. E existe uma sensibilidade auditiva fina, tipo músico. Então, é como se, eu posso dar meu exemplo também, que é um dos sistemas mais sensíveis para mim, eu adoro dançar e escutar música. E as músicas que eu gosto, elas têm algo, como eu não sou música, apesar de estar começando a construir músicas com uma professora de música, ainda mais uma das habilidades, né? Criando algumas letras e a gente já está com 3 ou 4 músicas que vão fazer parte do trabalho. Tem um tipo de barulho nas músicas que eu tenho uma sensação que ele arranha. Quando as pessoas me perguntam, eu digo, parece que ele faz assim comigo, ó, por dentro. Ele é um tipo de barulho. Como eu não sou música, eu não consigo nomear, eu não consigo dizer qual é o instrumento, qual é. É como se eu sentisse uma coisa por trás. Eu digo que é um ruído. Tem um tipo de música e de som que não acontece isso. E hoje eu sou muito fã de uma cantora que inclusive é neurotípica, sugiro aí quem quer conhecer uma artista famosa e um pouquinho da história dela é muito bonita, assim, é a Aurora, ela é norueguesa, eu acho. E ela tem músicas bem intensas. E a música dela, para mim, eu ouço um volume muito alto, porque ela é a referência que eu trago é que ela é limpa. É essa sensação. Ela é lisa, ela é macia, ela é O som é fluida. uma Olha, textura. ela tem uma textura. Olha o símbolo, a textura na música. Lembra sobre nomear,
textura, que eu estava falando sobre a rigidez cognitiva, a importância de você ter uma gama de possibilidades e arte, porque isso vai ser nomeado diferente, porque não tem nenhuma outra palavra que eu consiga traduzir que possa trazer para vocês uma informação mais ou menos de como eu sinto essa música. Né? Então, e aí a parte da flexibilidade cognitiva vai entrar nisso, né? E de você investigar com o outro. Nunca ninguém me disse a música será que te arranha, mas a arte foi me trazendo as percepções. O que é arranhar? Isso aqui é arranhar, é essa sensação que eu tenho dentro do meu ouvido e do meu pescoço quando eu ouço uma música, né? Como se estivesse arranhando por dentro. E aí, isso irrita. Imagina uma pessoa te arranhando, não é coçando, é te arranhando um dia inteiro. E isso vai gerar um estresse, e isso vai desregular. Né? Então, aquela música é essencial para mim, eu tenho que permanecer, a minha vida, o meu trabalho, o meu sustento, depende daquela música que me causa ruído, ou eu posso ter uma escolha? E aí é uma coisa muito linda, porque nasce a diferença, a beleza das diferenças, é isso que nos torna indivíduos, né? O que eu gosto, o que você gosta, isso não significa que é melhor ou pior, mas as propriedades daquilo que nos chama a atenção. E aquilo que precisa ser ampliado para conhecer mais. Então, não significa que eu não me coloque conscientemente diante desse tipo de barulho para poder suportá-lo quando eu estou em ambientes que tem muito barulho. Mas como eu tenho uma facilidade também de desconectar do ambiente, às vezes eu consigo estar muito tranquilamente no ambiente e é como se eu fechasse essa portinha e consigo continuar me relacionando. Isso não significa que eu não sobrecarregue. Olha que interessante. Eu posso não ter uma crise, eu posso gerenciar essa crise lá no meio do público, mas isso não significa que depois de um dia no shopping eu não precise ficar um dia no silêncio. Para não desregular. E aí a gente vai falar de tempo, de ritmo, para não ter uma birra. É claro que eu não vou ter uma birra porque eu sou adulto e eu sei lidar com as minhas questões. Mas digamos que eu não... Você deve ter muito coleguinha no trabalho que faz birra, que bate a porta, que xinga, que perde o controle. É disso que nós estamos falando. De sobrecarga emocional e sensorial. Então, os adultos não atípicos têm várias. A violência é uma sobrecarga sensorial e emocional. A falta de paciência com outro ser humano é uma sobrecarga. Ou seja, eu não reconheci os meus limites, eu não consegui gerenciar as minhas emoções, eu não consegui comunicar, o copo transborda. Se o copo transborda, eu estou em risco, eu perco a estribeira e parto para a violência, seja qual for, seja verbal, seja bater porta, seja ser mal educado, ser respeitoso, né? Porque eu não consegui identificar isso em mim para dar esses limites para o outro, que não é uma obrigação do outro, falando dos adultos, reconhecer isso em nós. Ele deveria também se conhecer para poder respeitar e minimamente perceber alguns sinais. Que isso é viver em comunidade, ser coletivo. Mas não é uma obrigação. Agora, é nossa obrigação comunicar. Comunicar, ele tem que respeitar. Percebe? Então, que isso é viver em comunidade. Então, é Falando em respeitar... comunicar os limites, Xana, o meu celular está comunicando o limite dele, que está com 10%, tá? E para que a gente possa ir fazendo a conclusão desse nosso movimento e trazendo a síntese, e que foi tão lindo no dia de hoje, já trazendo essa questão assim que veio bem forte no meu sentir, né? Aí você veja que nessa questão da birra, o que prevalece a percepção, principalmente no lugar de adulto, é a questão dos limites, né? Sim, e a sobrecarga, né? Então, de novo, assim como a rigidez, né? Observar o que está antes e aumentando a exposição a esses estímulos conforme o sinal da criança. E entrando sempre a partir do que interessa a ela, né? E também comunicando, né? Não gerando surpresas. Algumas pessoas, se ela não souber, ela não vai perceber. Ela já percebeu antes.
Quando você está pensando em fazer aquilo, ela já está percebendo. Porque quando a gente está falando de campo sensorial é sistema límbico, é primitivo, ele conecta de forma intuitiva, tá? E aí, se você esconde, você está fazendo o quê? Está quebrando o vínculo de confiança e segurança. Então, você comunica, mas ele fica ansioso, então você comunica meia hora antes. Daí 10 minutos antes, né? Porque tem crianças que vão entrar nesse estágio. Né? Vamos lá no parque hoje à tarde. Isso é 8 horas da manhã. Ela já está com a mochila pronta. É agora que nós vamos no parque? É agora que nós vamos no parque? Né? Então você vai dar para ela meia hora antes de ir, 10 minutos antes, conforme a ansiedade dessa criança, você comunica com um tempo menor. Depois tu vai aumentando o tempo. Agora é 10 minutos, agora é meia hora, agora já dá para comunicar meio-dia antes, ela consegue lidar com isso, né? E aí ela vai ampliando, né, essa flexibilidade, né, e aprendendo a lidar com esse tempo, com esse espaço, né, mas de uma forma confortável. Que aí, se ela chega na sobrecarga, ela perde o aprendizado, porque ela sobrecarregou. Então, aquilo ficou, o cérebro registra como negativo. E aí gera só defesa. Tudo que registra como negativo, como desconfortável, gera defesa, não gera aprendizado. Né? Isso é bem importante, assim, né? Então, o aprendizado, ele se dá num estado de segurança e relaxamento. Fora disso, se a pessoa se sentir intimidada, ela vai para a defesa. E aí a gente vai ver na rigidez cognitiva no adulto, você vai pegar às vezes um líder, um chefe extremamente racional e que fala direto e reto. Eu sou pontual, sou direto e reto, e comigo tem que ser claro. Tem pessoas que estão assim, elas desconsideram o processo de empatia, desconsideram a humanidade do outro, né? E aí, dependendo do momento que essa pessoa, se ela sempre se posiciona assim, ela não vai gerar transparência naquela equipe. Ela vai gerar medo. Medo, todos da equipe vão se defender. Aí é aquela reunião que só o chefe fala, direto e reto. Vocês já viram disso? Já participaram de algum grupo coletivo onde você percebe esse tipo de característica? Todos estão com medo de uma pessoa? Porque ativou esse espaço. Não que tenha que ser tudo sempre assim, né? Mas a gente perceber esse coletivo, né? A gente perceber essas nuances das relações para minimizar o estresse, para que todos possam se relacionar. E é isso que vai acontecer com a criança também, né? Então, e claro que de acordo com a sua idade, né? De acordo com a sua compreensão. E aí algumas pessoas estão dizendo, mas daí a minha vida vai girar em torno do filho, né? Eu tenho que fazer tudo. Eu disse, sim, meu bem, você decidiu ter filho. Sim, você está criando um ser humano. Nesse momento, essa criança precisa dessa atenção bem feitinha, e aí na vida adulta ela fica bem independente, aí tu não te incomoda mais. E claro que há crianças que talvez precisem de suporte a vida inteira. E aí eu reforço a importância dos pais buscarem o apoio, terapia, conhecer pessoas, formarem redes sociais, redes de apoio, para poder também ter esse respiro e oferecer o seu melhor para essa criança, mas também entender que a vida, ela tem vida para além desse filho, né? Porque essa criança que vai se tornar independente, ok? Ela vai se tornar independente. E essa que não vai, como que eu adapto essa minha vida, dando essa atenção necessária, mas também construindo a minha vida junto. É um desafio, mas é possível. Mas para isso a gente precisa reformular toda a nossa forma de olhar e construir redes sociais, redes de apoio, para que a gente possa ir coletivamente se organizando, para que essas famílias possam integrar essa criança socialmente, né? E ter as suas vidas contribuindo para a criança, para a família, para o todo, né? Essas crianças vêm nos ensinar exatamente isso. Voltemos para a presença, voltemos para o que é essencial, nos relacionar humanamente. Esse é o convite, né? Estar presente. E acho que é isso. Então, eu falei da birra de uma forma um pouco mais ampliada, né?
E espero que tenha clareado um pouco sobre essa questão de que birra não existe. Ela é uma forma de comunicar um desconforto, algo que está transbordando e que pode estar acontecendo antes ainda do momento da birra. Ela pode ser uma soma de eventos que vem antes. Então, e ainda pode ser a influência da próprio estresse dos pais. Os pais estão sempre estressados, essa criança conecta com esse estresse e ela manifesta junto. Então, isso é bem importante, tá? E acredito que é por aí que a gente vai encontrando esses nortes e se permitindo buscar auxílio e desenvolvendo diante dessa diversidade, né? Que somos todos. Acho que é isso, Então tá Aline. certo. Uhum. Gratidão, gratidão mais uma vez pela tua partilha. Ficou bem rica, não só de clareza, como de recursos, né? As pessoas que refinarem o seu olhar vão conseguir perceber que tem muitos recursos nessa live que elas já vão poder utilizar. Então, não é uma live, foi uma aula hoje sobre esse contexto da birra, né? Então, valore isso, aproveite isso, né? Assista as lives que estão na sequência, que foram feitas antes, que estão aqui no perfil, né? E deixe o convite, então, para o dia 3 de agosto, que você possa experienciar e viver, então, esses recursos, essa experiência aqui em Rolante, no Seminário Arvorecer, que vai trazer essas ferramentas na educação natural, né? E quem sentiu, né, que gostaria de fazer o percurso com a Xana, né, ela faz atendimentos online, e então pode estar entrando em contato tanto no perfil dela quanto no meu, né? No meu tem o meu WhatsApp, tem o direct, pode enviar mensagem, que a gente vai acolhendo. Certo? Beijo no coração. Amo vocês. Lembrar também que o seminário está disponível para levar para escolas, cidades, né, para todos, para pais, não é só para profissionais, porque Isso. eu utilizar essa linguagem onde inclui ambos, né, e atividades para ambos possam ir conectando com seus saberes e suas necessidades, tá bom? Então também o seminário fica disponível para quem quiser levar para sua cidade, que ele é de um dia. É só conversar com a dona Aline, que ela gerencia todos esses atendimentos, tá bom? Mas pode me chamar também, que eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Sim. Beijão.